Se ficar muito quente para vocês aqui, vocês me avisam. Desejo que todos estejam muito bem. Vamos, é sempre uma alegria, né? A gente está aqui na nossa casa e especialmente compartilhando conhecimentos, né? Então, escolhi esse tema porque é algo que a gente recebe aqui dentro da nossa casa toda vez que a gente vem e às vezes a gente não se dá conta disso, né? Então vamos entender um pouquinho o que é isso, né? Como que é isso. Lá atrás o pessoal está me ouvindo bem? Pérez, está me ouvindo? Está dando para ouvir aí atrás? Tá? Bom, então a gente primeiro precisa conhecer o que é bênção, de onde que vem essa palavra bênção. Então ela vem de uma palavra provinda do latim benedictione, bem dizer. Então, louvor, coisa sagrada. Mas acima de tudo, a descrição que eu mais gostei foi essa: cobrir de graça. Algo que nos cobre com a graça. A graça, o amor divino. Então, na Bíblia, tem citações assim, de que Abraão abençoou Melquisedeque, de que Jacó abençoou Isaac. Jesus abençoou os pães antes de distribuir para aquelas 5.000 pessoas, né? E ele também, antes de seguir para a pátria espiritual mesmo, ele depois lá do Pentecostes, ele também, uma das últimas coisas, talvez a última coisa que ele tenha feito, tenha sido abençoar os discípulos, né, que ele amava tanto, para que então eles pudessem começar com a tarefa deles. E no livro dos Espíritos também tem algumas citações de bênçãos. E entre elas essa que diz que Deus abençoa sempre aqueles que fazem o bem. Então, essas bênçãos, elas já estão presentes em todas as civilizações antigas. Nós mesmos, inconscientemente, quando um filho cai, o que a mãe vai e faz? Passa a mãozinha, vou dar um beijinho para sarar. Não é assim? E isso é uma bênção. E na minha época, como eu sou bem do interior, eu sou bem caipira, graças a Deus, até a minha adolescência a gente tinha que beijar a mão dos pais. Beijava a mão e pedia a bênção. E os pais, os tios, os padrinhos, os avós, todo aquele mais idoso, quando a gente cumprimentava, o cumprimento era benção. Antes de dormir, bença mãe, bença pai, estivessem onde estivessem. E eles gritavam de lá onde estavam: Deus te abençoe. Não era assim? Então quer dizer, ali então já estavam derramando sobre nós graças. Amor do Pai, né? E aqui na casa espírita, e, óbvio, Jesus fazia isso com muita frequência e derramava tantas bênçãos que curava, né? Tinha o poder realmente de cura, só de um olhar, muitas vezes, só de tocarem na veste dele, tamanha a dedicação, a expressão de amor daquele ser, né? E aqui a gente fala dentro do Espiritismo, lá no começo do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai nos explicando, e os Espíritos, como que todas as coisas funcionam. Então, eles nos apresentam algo que Descartes falou lá muito antes de Kardec, chamado de fluido cósmico.
fluido cósmico universal, fluido universal. Descartes chamava de fluido cósmico. E depois os espíritos, que na verdade não é uma denominação de Kardec, os espíritos vêm com a fala de fluido cósmico universal. E a mesma coisa que energia cósmica universal, energia divina, força divina, que emana do Criador todo o tempo, e que André Luiz vai dizer que esse fluido cósmico universal é como um oceano, onde nós, como peixes, nadamos dentro dele, estamos o tempo todo sendo influenciados, impregnados por ele e também influenciando a nossa medida, claro, né? Mas que vem dessa fonte primeira, criadora, que permanentemente emana esse campo vibratório. Às vezes fica mais fácil da gente entender com essa palavra. Um grande campo vibratório de onde todos os seres são criados, com a energia em que todos são criados, e que esse campo vibratório, permanentemente alimentado e emanado por a fonte primeira, que a gente chama de Deus, aquela energia primeira, causa de todas as coisas dentro do Espiritismo, né? E essa força, ela está presente aqui no nosso mundo material e no mundo espiritual. Os Espíritos falam que desde o átomo, né, a menor partícula da matéria condensada, até os anjos, esse fluido cósmico está alimentando e nos mantendo com essa força de vida e a todas as coisas, fazendo com que todo o universo funcione, haja de modo harmonioso, sem que nenhuma folha caia de uma árvore que não seja pela vontade do Pai, pelo amor dele provindo. Às vezes a gente não entende que aquela folhinha caiu, ai que pena da flor, da folha, ai, mas devia ter continuado na árvore. Mas para uma transformação é necessário que ela caísse dali. E então a nossa primeira tarefa como espíritas tem que ser, mais do que isso como cristãos, tem que ser procurar ver em tudo o que nos acontece, em tudo que está à nossa volta, a manifestação desse amor, mesmo que aquela dor naquele momento não nos permita entender, mas que mantenhamos a fé de que adiante, assim que aquilo passar, porque vai passar, tudo vai passar, que então essa força vai me permitir entender onde que aquele amor estava se manifestando, né? E no nosso corpo físico, dentro do Espiritismo, essa força de amor emanente, permanentemente, se manifesta e dá vida a nós através do herdeiro dessa força, dessa fonte primeira, que nós chamamos de Espírito, não é? Criado à imagem e semelhança do Pai, e que está aqui, que cada um de nós tem o seu, nas mais diversas sequências evolutivas, mas cada um de nós tem essa força, essa herança divina. Que coisa bonita! Herdeiros de Deus, e a gente fica duvidando, e a gente acha que é pouca coisa. O amor dentro de nós, pulsando firmemente, com o mesmo pulsar do Criador, porque parte dele, é herança dele em nós. E esse ser, e esse Espírito em nós, respirando e impregnando-se desse amor, desse campo vibracional de amor, expressa-se através daquilo que na doutrina espírita chamamos de
fluido vital. Esse fluido vital que mantém a estrutura mais densa, mais material do nosso corpo, mas que nada mais é do que a expressão desse ser pulsante em nós chamado Espírito, que se manifesta através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que aí nos dá então as palavras que usamos, os gestos que exercemos, os hábitos que adotamos, as nossas condutas, não é? E isso tudo aí André Luiz nos fala, e também os Espíritos. Lá no livro dos Espíritos falam que esse fluido vital ele se manifesta em cores, porque é vibração, e que essa vibração, então, se eu penso coisas belas, óbvio, vai ser uma coisa linda, maravilhosa. Se eu estou raivosa, estou impaciente, estou inquieta, estou com raiva, estou preocupada, como é que vai ser a cor dessa vibração? Então, também na literatura espírita, nós temos auxílio para isso, né? Então, no livro dos Espíritos, esse fluido vital, Kardec nos diz, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Então, é a força de Deus, o amor de Deus, se manifestando dentro desse corpo físico, através da presença do Espírito no corpo físico. Então, o fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que tiver em maior porção pode dá-lo a um que tenha um pouco menos. Ora, quando a mãe vai lá, passa a mão no braço da criança que caiu e machucou, e que dá um beijinho e sopra, vai sarar. É amor que está transmitindo, é o amor que está curando. E se tudo é vibração, inclusive as menores partículas desse corpo denso, que são os átomos, óbvio que esse amor vai transformar aquele tecido ali mais denso. É justamente essa propriedade característica do fluido vital, um dos fundamentos em que se baseia o passe. O que é o passe? Hoje, na doutrina espírita, a gente chama o passe de fluidoterapia. Fluidoterapia, por quê? Porque é a terapia dos fluidos. O fluido cósmico, o fluido vital. Então, a gente, terapia, tratamento. É o tratamento do fluido, né? Então, a gente chama atualmente de fluidoterapia. Só que quando a gente fala fluidoterapia, a primeira coisa que a gente pensa é água. E parece que é só a água magnetizada que faz parte da fluidoterapia. E, no entanto, é a terapia dos fluidos. E por que ficou conhecido como passe? Um dos magnetizadores antigos, lá da época de Kardec, que Kardec já estudava essa capacidade de, através do contato, através do olhar, através das mãos, através do sopro, modificar e impregnar com aquele desejo da pessoa, aquela outra que estava ali aberta, né? Então chamavam-se de magnetizadores, um termo cunhado por Mesmer, um antigo pesquisador, um médico antes de Kardec, pesquisador dessa técnica, por isso que chama-se magnetismo. Então, viram que tem essa possibilidade de passar e Deleuze, lá da época, um pouquinho depois de Mesmer e da época de Kardec, falou isso, que era um fluido que se passava. Por isso, então, que cunhou o termo passe, que de início, quando eu comecei na doutrina espírita, falava, você é passista, e eu imaginava escola de samba.
né? Mas que não deixa de ser, porque a passista passa pela avenida, né? E nós passamos algo, o quê? Fluido vital, né? Então, quando a gente está diante do passe, o que está ocorrendo é uma troca de fluido vital entre o médium e dos espíritos para com o médium e do médium para com os irmãos que ali estão, né? Então, quando a gente pensa se essas emoções, se essa manifestação do espírito, ela transforma-se em cores e vibra, irradia do mesmo jeito, porque estamos falando de vibrações, né? Se ela extravasa de nós como forma de vibração, se os nossos pensamentos são aqueles raivosos, horrorosos, né? De ciúme, de preconceito, de julgamento, de desamor, de mágoa, de ressentimento, os espíritos nos veem assim, os videntes nos veem assim. E quando a gente pensa, olha que coisa feia para um ser herdeiro de Deus, herdeiro do amor, com a presença divina em nós, nos expressarmos assim, que pena que dá, não é? Que pena da gente, né? De não ter essa consciência. E, no entanto, se somos pensadores do bem, se desejamos o bem, se dizemos Deus te abençoe, se fazemos uma prece, se nos dirigimos ao outro com cortesia, com gentileza, com gratidão, com amor, expressando as nossas mais belas virtudes, é assim que os espíritos nos veem. É assim que nos mostramos. Tem pessoas que a gente quer chegar perto, mas que tem alguma coisa que parece que não deixa a gente à vontade perto daquela pessoa. É apenas uma divergência de campo vibratório. Em compensação, tem outras que a gente nem conhece e que a gente chega perto e que a gente já tem vontade de dar um abraço. Às vezes a gente se contém porque não conhece, aí fica esquisito, né? Mas a gente se sente à vontade. Por quê? Porque tem uma proximidade de campo vibratório. Não é que é melhor, nem é que é pior. É apenas que é compatível, né? Que é próximo daquilo que a gente está vibrando. E é por isso que os antigos falavam: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, né? Porque quem vibra numa determinada sintonia não dá para conviver com o outro. Até pode ir provisoriamente, convive com o outro que está numa sintonia mais baixa, mas o outro não vai ficar bem na companhia daquele. Vai querer arrumar uma desculpa para sair, para estar longe, né? E a gente também, quando sai, alivia, parece, né? E quando a gente está com aqueles que pensam que irmanam conosco a mesma coisa, é muito bom. E então, o que é o passe ou a fluidoterapia, né? Emmanuel nos diz que é como uma transfusão. Alguém que está um pouquinho melhor, Kardec não nos disse que a gente pode transmitir o fluido vital? Então, aquele que está um pouco melhor, transmite para o outro, que está ali pedindo ajuda, né? Como se fosse mesmo uma transfusão de energias psíquicas e, na verdade, físico-psíquicas, né? Então, o que veem os videntes na hora do passe, né, os relatos que trazem nos livros, eles veem como se as extremidades do magnetizador, ou seja, do passista ou do fluidoterapeuta, como quiserem, né, saem como se fossem chispas de luz,
que a gente não se dá conta, a gente só sente ali dentro o calor vindo na gente, né? A gente percebe as presenças, ninguém ali dentro está mediunizado. O passe não pode ser mediunizado porque a mediunidade diminui a quantidade de fluido vital que ele poderia entregar. Então, para que essa entrega seja maior, os nossos irmãos ficam próximos, irradiando sobre nós, para que nós entreguemos então com o melhor de nós, porque não pensem vocês que a gente se prepara aqui na hora que a gente chega na casa. Desde de manhã tem uma mensagenzinha falando para a gente: cuida do seu pensamento, cuida do seu sentimento, cuida dos seus alimentos, cuida das suas palavras, prepare-se para que possa estar lindo, maravilhoso, com aquela aura belíssima, para ajudar aquele irmão que chega ali pedindo: por favor, me ajuda, né? Então, vejam só, eles veem longas fagulhas brilhantes que parecem envolvê-los em suas cintilações fosforescentes. Os matizes brilhantes variam segundo os indivíduos, claro, né? Se eu me preparo mais, se eu tive um dia mais em que eu me dediquei mais, não que fui perfeito, mas que eu me dediquei mais, que eu tentei mais, que eu procurei me corrigir, que eu procurei me conter e que eu cuidei dos meus hábitos, da minha alimentação, da minha respiração, que eu fiz coisas boas, óbvio, vamos estar com aquela belezura toda, né? Algo mais ou menos assim, apenas para ilustrar, e ali na Câmara de Passes, André Luiz nos fala nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, ele passa um relato em que ele, aprendendo, ele vai visitar um centro espírita no momento dos passes, junto com o mentor dele e alguns outros amigos em espírito, né? E ele pergunta, ele chega, Aulus leva ele e a equipe até o centro espírita e eles entram na sala de passes. E André Luiz se surpreende e diz: mas o que é isso aqui? Que recinto é esse? Por que essa luz toda? E Aulus diz: nessa sala se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior, formado, olhem lá, pelos pensamentos, preces e aspirações de quantos nos procuram, trazendo o melhor de si mesmos. Então, aquele ambientezinho simples é como se fosse uma grande cascata de amor, onde esse amor jorrando ali transporta-se para todos nós. Vocês já estiveram diante de uma grande queda d'água e que vem aquele spray de água em nós? Não tem como não sair molhado de lá. Já foram em Foz do Iguaçu? Se não foram, vão. Coisa mais linda que tem. Vem aquele jato de spray, né? E a gente sai ali pingando de água. E assim é aquele ambiente simples ali da sala de passes. E a água fluidificada? O que é essa água fluidificada? O nosso corpo todo, ele tem a presença desse alimento em mais de 70% da estrutura do nosso corpo, é água. Então imaginem que esses irmãos que se prepararam o dia todo, cheios de amor para dar, podiam estar em casa vendo filme na Netflix, batendo papo, jantando, tranquilos depois do trabalho, ou sei lá o quê. Estão aqui na Casa Espírita, se dedicaram o dia inteiro para entregar amor. E não pensem que fizeram isso por vocês, não, porque a gente não tem ainda esse amor todo.
Nós fizemos isso porque fomos tocados pelo nosso bom mestre. É por Jesus que a gente faz isso. Para dizer para ele: Pai, olha por nós, nos ajuda aqui, porque a gente está tentando ajudar e seguir aquilo que você falou. E estamos assim tentando transportar esse seu amor para esses irmãos. Então, quando a gente faz isso ali dentro também, com a água que está ali, e que quando a gente entra, a gente faz uma prece, impõe as mãos sobre as águas, pedindo para cada um que consuma aquela água que tenha a cura, que receba um jato a mais do amor. E quando a gente ingere essa água tão extremamente ali, impregnada de amor, essa água modifica a estrutura física, orgânica de cada célula em que esse elemento entra em contato. Então, aquele copinho de água ali é como, de novo, se fosse aquele spray da cascata, só que agora dentro de cada célula. Olha que maravilha, gente! É um pronto-socorro e tanto, né? Então, vejam só, Emmanuel também nos diz: se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades físicas, psíquicas, nos problemas de saúde e equilíbrio de todos nós, os companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina, água pura, à frente de tuas orações. Espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos. E estarás então consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura abençoado nos céus. Isso a gente pode fazer dentro da casa da gente. Pegar um copo de água, estou num momento de uma raiva danada, estou com um problema, estou com uma preocupação, não sei como é que eu vou pagar, não sei o que eu vou fazer, estou com uma dor, Pega o copo de água, vai no filtro, enche esse copo de água, faz uma prece, conversa com Jesus. Ele disse que todas as vezes que batermos na porta dele, a porta irá se abrir. Pega essa água, esse copo, mentaliza uma prece e conversa com Jesus. Pai, me ajuda. Estou colocando aqui na sua mão esse boleto que eu não sei como é que eu vou fazer para pagar. Quantas vezes eu faço isso, gente? Pai, alivia essa minha dor, me mostra o caminho para eu seguir, para eu encontrar a pessoa certa para me ajudar. Pai, olha que dor que eu estou sentindo, eu não aguento mais a saudade daquele amor que se foi. Cuida para mim, Pai. Abençoe e leve essa bênção como se fosse esse copo de água até esse amor que está aí mais perto de você do que eu estou aqui na matéria. Leva, e com esse copo de água, leva o meu amor também para ele. Mas cuida, Pai, cuida do meu filho que está aí. Cuida da minha mãe, cuida dos meus avós. Cuida de mim, Pai. Então a gente pode fazer isso, e aí toma essa água, sabendo que Jesus a abençoou. Porque não tem como ele, com todo aquele amor, negar o que quer que seja para aquela ovelha perdida, desgarrada, sofrida, danada, que está ali pedindo por ele uma ajuda. Então peçam. E tomem a água. E aí a gente fica essa maravilha. Olha que beleza, tomou o passe, limpou todo o campo vibratório, encheu de energias positivas. Os espíritos ali dentro, quando a gente sai, eles olham e falam: nossa, mas que maravilha, olha como ficou lindo.
né? E aí chega aqui, toma aquele copinho de água, pronto, reverbera no corpo físico todo. Aí a gente sai assim, mas a gente sai assim, e é importante que, se necessitas de semelhante intervenção, recolhe-te à boa vontade. Centraliza a tua expectativa nas fontes celestes do suprimento divino. Humilha-te, dizendo, eu preciso de ajuda. Conservando a receptividade edificante. Inflama o teu coração na confiança positiva. Eu sei que eu vou conseguir, eu sou capaz. Eu tenho um Cristo junto comigo e eu sou Deus aqui nessa casca de matéria, mas Ele está em mim, recordando que alguém vai arcar com o peso das tuas aflições. Claro, um monte de espíritos ao nosso lado, o tempo todo nos ajudando, nos empurrando, nos protegendo, dizendo, estou aqui, estou aqui, estou aqui. E a criatura ainda não acredita e faz ainda pensamentos que deixam a aura daquele jeito lá que a gente viu, né? Então, tem alguém o tempo todo olhando e querendo que sejamos melhores. Então, façamos um esforço para isso. Mesmo que daqui a pouquinho a gente dê uma escorregada de novo. Opa, escorreguei, deixa eu melhorar, porque eu quero estar aquela formosura de gente, né? E, igualmente, considerando o sacrifício incessante do nosso bom Mestre Jesus para todos nós. Porque, como está escrito, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ele já levou e Ele leva toda vez que a gente pede. Toda vez que a gente promove um ato bom, toda vez que a gente olha para o irmão e que diz, nossa, tem Deus aí, olha, eu estou falando com Deus que está aqui, ó, que belezuras de Deus que estão aqui, que herança maravilhosa. Cada uma pedra preciosa. Deus. Amor vibrando. Só precisamos deixar que Ele extravase. E que então, quando saiamos do centro espírita, depois de tomar os passos, que a gente possa continuar tendo esse cuidado de alimentar esse ser que ama, que tem esperança, que pode fazer o outro feliz, que pode calar para não ofender o outro, enfim, que pode exercer a herança divina dentro de cada um de nós.